propus, eu vou mostrar para vocês como que é difícil acreditar no profeta. Eu comecei a ler o que ela dizia sobre o baralho. Irmãos, quase apanhei em sala de aula. Quase apanhei. Sabe por quê? Mas professor, o baralho, ele faz você ficar mais inteligente. Ele faz o seu raciocínio ficar um negócio de louco assim. Você vai ficar assim, nossa, pilhado, você vai ficar com o seu raciocínio assim a toda. Aí eu lia de novo. Não, espera um pouquinho, você não entendeu. Eu lia de novo o que ela escreveu. Eu li 3 vezes o que ela escreveu. Não adiantou, eu digo para vocês. Aí, terminando a terceira leitura, eu disse para eles: perceberam como é difícil acreditar no profeta? Ela é profetisa, vocês não estão acreditando, está escrito aqui. Irmãos, foi isso que foi escrito, para nosso proveito. A Bíblia diz o que? Que sem profecia o povo, o que diz? Se corrompe. Você entende? Se corrompe. E se corromper, irmãos, não é assim: eu vou vir aqui e pregar que o sábado não é mais o dia do Senhor. Não é só isso que corrompe, que demonstra corrupção. Ou se corrompe nas mínimas e nas máximas coisas da vida. E hoje eu estou lendo para vocês alguma coisa referente aos jogos de carta. Por quê? Isso foi citado na 42ª pergunta. E aquilo que foi citado é o que eu estou trazendo para você hoje. Diz mais. Agora veja, entramos na questão do cinema. Lá também diz o cinema, lá fala sobre isso. Agora chegamos na questão da nossa revista Conexão JA. O cinema hoje é muito diferente daquilo que foi tempos atrás. Muitos já ouviram falar no tal do lanterninha, né? Quando alguém estava lá no cinema se atracando, ficando e fazendo outras coisas mais, e aparecia o tal do lanterninha e batia aquela lanterna em cima da pessoa e pronto, estava para fora do cinema, né? Era assim que acontecia. Muitos cinemas eles se tornaram símbolos verdadeiros, símbolos de promiscuidade, por causa do que acontecia lá dentro. Só que se você for ao cinema hoje, o cinema é um ambiente totalmente diferente. Você há de concordar comigo? Eu fiz um teste. Surgiu uma época essa questão do cinema, porque eles começaram a fazer uma revolução lá na nossa região, perto do Colégio NASP. O shopping, ele criou o Shopping Dom Pedro, ele surgiu e ele trouxe um cinema perfeito, muito bom e tal, e de repente começou a vir gente para o cinema. E a pergunta e a igreja sempre fazendo a mesma posição. Como adventistas, nós orientamos que não se vá ao cinema. Por que será que se faz assim? Bom, ninguém explicava por quê, né? E a White me fala do cinema. Você pode ver que eu não trouxe nenhuma citação dela, mas ela fala sobre qualquer lugar de diversão duvidosa. E eu estou incluindo isso aqui e quero explicar para você aquilo que eu acredito. Por que nós talvez então não deveríamos ir para o cinema? Por que esse lugar se inclui ali? Eu vou explicar para vocês. Irmãos, eu fui ao cinema. Eu decidi que ia para testar. Fui assistir um filme que realmente não tinha problema. Aí eu entrei no cinema, naquela época, eu já era pastor e eu queria fazer um teste. Não façam isso em casa. Nem todas as coisas que envolvem ir contra a igreja dá para você testar, irmãos. Tem coisas que você não pode testar, tá bom? Não vai querer testar se usar drogas é ruim mesmo ou não, entendeu? Não vai querer testar se adulterar é realmente uma loucura, como diz a Bíblia. Não teste essas coisas. Mas aquela que eu fui fazer, e eu vou contar para você hoje o que aconteceu. Eu fui ao cinema e saí de lá. O filme era o Titanic. Lembram do auge do filme Titanic? Nossa, como saiu aquilo lá. As meninas todas queriam ver o Leonardo DiCaprio morrendo afogado lá no filme, né? Todas elas queriam ver isso. Os rapazes todos queriam ver a Kate Winslet. Bom, esse era o filme Titanic. E todo mundo, os cristãos foram para ver o pessoal tocando aquela música mais perto que era estar. Isso? Foi todo mundo para o cinema para assistir isso aí. E aí nós estávamos lá no cinema e tal. Então, estava o povo morrendo afogado, cantando, olha, que o cristianismo está ali, né? E assim foi. Então, fiquei lá assistindo, mas com olhos, irmãos, atentos. Cheguei no cinema, entrei e me sentei naquela cadeira. Que delícia de cadeira, melhor que esse banco. Muito melhor. É ou não é? Ah, vocês foram assim. Delícia. Aí o que aconteceu? Sentei naquela cadeira deliciosa. A calor, era uma época de calor. Ar-condicionado. Tem ar-condicionado nessa igreja? Tem. Olhei para cima. Tem? Quando fica calor, é muito quente aqui dentro. Não é? A igreja é alta, né? Fresco, tem ventilação e tal. Bom, mas tem igreja que não são assim. Precisa de ar-condicionado. Você não acha? Já foi uma igreja que é muito quente? Bom, ar-condicionado. Aí de repente o som, irmãos, aquilo é som. Aquilo é som. É de dar inveja para qualquer um desses boys que passam por aí com o carro do nada, com aquele som enorme. Olha, é tremendo. O som parece
Você vê aquela tela, irmãos, gigante, maior que essa, não? Parece que você está dentro do filme quando está passando aquilo. E de repente eu saí de lá, e aquela música, né? Da Celine Dion cantando aquilo. Eu fiquei 3 dias, a música estava em alta por causa do filme, tocava a música, eu sentia tudo o que eu sentia. 3 dias depois, as mesmas coisas que eu sentia enquanto eu estava no cinema. Por quê? Porque é que nem se eu estivesse dentro do filme. Um amigo meu me explica por que isso acontece. Ele é técnico, ele é um pastor, mas também estudou comunicação. E ele estudou comunicação e leu um livro sobre isso. E nesse livro ele diz o seguinte: quando você olha uma telinha desse tamanho lá na sua frente, você vê aquela tela e o efeito daquilo sobre você, né? Quando você vê uma tela gigante, é como se você fizesse parte do que está acontecendo. Foi isso que ele disse. Tecnicamente, é isso que acontece. E é por isso que o pastor Mark Finley disse que quanto maior a tela para apresentar a sua cara, o seu rosto, maior o número de conversões. Porque as pessoas sentem a expressão facial dele sendo mostrada. Estão entendendo? Então, tudo que o cinema passa para você vai entrar na sua mente e você não consegue segurar. Não adianta você entrar lá para fazer que nem eu fiz, analisando. Aquilo vai entrar. Estão entendendo? Aí começam a surgir perguntas. Bom, pastor, se o filme é muito ruim, realmente, eu estou perdido. Se eu for ali, ele vai entrar. A mensagem do filme vai entrar. Mas e se eu for assistir A Paixão de Cristo? E se eu for assistir, não precisa nem ser um filme moderno, e se eu for assistir aquele 10 mandamentos que passavam em 2 partes, 3 horas cada uma, lá do passado? Lembra daquele? Lembra não? Quando passou? Antigamente passava essas coisas no cinema, né? Certo? Os 10 mandamentos. Antigo. E se eu for assistir um filme como esse? Bom, irmãos, eu não tenho muito o que falar sobre isso para você, exceto dizer para você o seguinte: lembra da palavra fidelizar? Você vai uma vez e você se sente perfeito naquele ambiente, assiste um filme bom. Só que antes daquele filme bom, você viu um monte de trailers e propagandas e você se acostuma com o ambiente. Queridos, é aquela velha história. Se você pegar um sapo, colocar dentro de uma panela com água, temperatura ambiente, pegue um saco, uma rã, coloque ali, e você liga o fogo, ele vai ficar ali. Ele vai se acostumando, se acostumando. Em termos de espiritualidade e de perda de espiritualidade, o ser humano é pessilotermo. Você sabe o que é isso? Ele se acostuma com a temperatura do ambiente. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficando igual aquela rã. A gente vai sendo cozido. A gente vai morrer. Ela morre. Ela não sai dali. Vocês entenderam? Você começa a quebrar barreiras. Todo mundo da minha igreja fala que isso é pecado. Assim como Satanás, assim como Deus falou. Você vai morrer se você comer essa fruta. Satanás fez o quê? Pôs na mão de Eva. Você morreu? Morreu? Não morreu. Queridos, é assim. O ambiente, no final das contas, é importante. Muitos disseram que o ambiente não é importante, o que importa é o filme. Hoje, desde essa madrugada, quando eu acordei, lá pelas 3 horas da manhã, eu acordei e o meu olho ficou assim instalado. Eu comecei a ler e comecei a meditar e pensar. E eu reparei naquela palavra, lugar. E eu descobri que o lugar é importante. Porque se nós tivéssemos nesta igreja um ambiente como no cinema, a mensagem chegaria toda até você. Tudo escuro, você não vê ninguém, não tem interferências, alguém se mexe aqui, ninguém lá de trás vai ver aquilo. Não tem choro ali dentro, todo mundo está entretido com aquilo que está acontecendo. Não tem um choro de uma criança, não tem nada disso. Irmãos, Ellen White fala no livro Grande Conflito, que Satanás, ele se assenta ao lado do pregador, enquanto o pregador observa aquilo que ele vai pregar, está estudando, e ele se assenta ao lado, e ele toma nota, para ele sair e atrapalhar aquele que vai assistir a pregação. Ele sabe que aquela pessoa precisava ouvir aquele sermão, então ele faz com que a pessoa não venha para a igreja, ele faz com que a pessoa tenha um dia tremendamente ocupado, que a sua mente se arrepende de tanto problema, e quando ele vem para a igreja, ele não está bom para ouvir o sermão, e é o sermão que ele precisava. Ellen White diz isso, capítulo chamado Os Ardis de Satanás, Grande Conflito. Você está entendendo a seriedade do assunto? E quando nós escolhemos ir ao cinema, nós começamos a correr esses problemas. Mas eu quero te falar um pouco mais. Passando o cinema é um ambiente perfeito. Não tenho o que falar para você, irmãos. Se você puder um dia construir uma igreja, participar de uma igreja onde o ambiente é igual ao de um